Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a presença do nosso Deus esteja com você. Que de onde que você vá, que Deus esteja te abençoando e te livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Hoje, nessa noite, dia 27, na noite, nessa oração eu quero orar com você, para que Deus te abençoe, para que Ele tire toda a ansiedade do seu coração, toda a tristeza, toda a angústia, e que Ele venha trazer paz, ânimo e força para você. Eu quero falar com você hoje que está vivendo um tempo de tristeza tremenda, um tempo de desespero, um tempo que você nem sabe como explicar o que você esteja passando. Um tempo que você esteja desanimado, completamente desanimada, sem forças nenhuma. Mas eu quero ser usado para Deus, para levar uma palavra para você, para que Deus te tire desse momento difícil e que Ele traga ânimo e força para você. E no texto que eu quero me apegar nessa noite vai se encontrar no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 19, do primeiro versículo até o sétimo versículo. Livro de 1 Reis, capítulo 19, do primeiro versículo até o sétimo versículo. Quem estiver com a sua Bíblia, que me acompanhe. Mas aqueles que não conseguir ou que não estiver, só me ouça. Porque a palavra de Deus diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo praticar. Então, quem estiver, me acompanhe e ouça o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. No primeiro versículo está assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me faça os deuses. E outro tanto: de certo amanhã estas horas não puser a tua vida com a de um deles. E o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zipro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zipro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Herobe, o monte de Deus. Preste atenção nessas palavras que Deus está dizendo para você nessa noite. A Bíblia vai dizer aqui que um homem, talvez você já ouviu falar sobre Elias, o homem que orava e Deus descia fogo dos céus. Elias, um homem que profetizava e tudo acontecia. Elias um dia profetizou que não choveria 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que se cumpriu, que não choveu, e que ele foi para o deserto e mesmo assim não estava chovendo, mas Deus assim mesmo assim alimentou Elias. Levou pão, levou carne através de aves. Elias mostra que Elias sempre foi um grande homem de Deus, guiado pelo Espírito. Mostra a sua comunhão extremamente com Deus. Ele viveu uma trajetória linda e cheia de marcações que Deus deu para ele. Homens que chegavam até Elias que estavam enfermos,
mas ele profetizava na vida daquele homem, dava ensinamentos proféticos guiado por Deus, como uma vez que um homem estava leproso e ele deu o encaminhamento profético para que ele se banhasse 7 vezes no rio. E a Bíblia diz que aquele homem, seguindo a orientação do profeta, ele foi purificado. E a pele dele ficou mais limpa do que uma pele de um bebê, ficou mais macia que uma pele de um bebê. Elias foi marcado por várias situações na Bíblia que mostram a fé e determinação que ele teve. Um homem considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi Elias. Mas a Bíblia vai dizer que no momento desse, Elias, ele, assim como todos nós temos fraquezas, temos os momentos que a gente fica apreensivo e acumulado. A Bíblia vai dizer que após tudo aquilo aconteceu, Elias ora e homens queriam matar ele, mas ele ora e Deus desce fogo dos céus e consome aqueles homens. Uma mulher diz, Jezebel diz que manda matar Elias. E ele vai dizer que quando Elias ouve aquilo, ele entra num determinado crise de ansiedade com depressão. A Bíblia vai dizer que Elias, ele, após aquelas palavras daquela mulher, ele corre para o deserto. E ali ele fica 40 dias e 40 noites desanimado, triste e abatido. Ali ele não queria comer nem beber. E ali ele recorre só por fica quieto. Nem orar Elias queria, a Bíblia diz. Mas mesmo assim, Deus não deixou ele. Mesmo ele passando por aquele momento de ansiedade, de acúmulo na sua mente, no seu psicológico, mesmo assim Deus estava com ele. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo para que trazesse comida. E esse anjo sempre fala, aqui na Bíblia, diz que levanta, come Elias, fortalece, porque você vai ter uma longa caminhada. E Elias não queria comer, mas mesmo assim Deus foi indo, e foi levando, e foi fortalecendo. E assim consegue tirar Elias daquele momento difícil que ele estava passando. Deus conseguiu tirar Elias daquela depressão, daquela angústia. Tirou aquele cansaço espiritual que está vivendo, aquele desânimo. Mas Deus conseguiu tirar. Elias chega uma situação que ele pede até a morte em um desses capítulos. Mas Deus não ouve o que Elias pede. Porque bobeiras assim que a gente pede nos momentos de canseira, de cansaço, essas coisas Deus não ouve. E a Bíblia diz que Deus não ouviu o que Elias pediu. Elias muitas vezes naqueles capítulos pediu a morte porque ele não estava aguentando mais. Mas mesmo assim Deus foi e trouxe ânimo para Elias. A Bíblia diz que aquele anjo ia e voltava e trazia comida para Elias. E a Bíblia diz que Elias comia e se fortalecia em Deus. E Deus tirou Elias daquela perdição. Deus tirou aquele cansaço, renovou a fé e as forças de Elias. E assim, o mesmo Deus que renovou Elias, o mesmo Deus que tirou ele daquele momento de canseira, de cansaço, que tirou daquele momento tão difícil que ele estava vivendo, esse mesmo Deus que também está com você. E ele mesmo que também vai tirar de você desse momento difícil e vai também te trazer ânimo e força para a glória do nome dele. Deus, ele vai te tirar desse momento. Talvez você esteja vivendo assim como Elias. A Bíblia diz que Elias não queria saber de fazer o que Deus mandava. A Bíblia diz que Elias não queria nem saber de nada, ele queria só ficar deitado. Por isso que muitas vezes o anjo falava: levanta Elias, você tem muito um caminho para percorrer. Mas Elias só queria ficar deitado, dormindo. Às vezes você está vivendo um período desse, de desânimo, sem vontade de fazer nada, de trabalhar, sem vontade de se levantar, até mesmo ir ao banheiro. Tem pessoas que acabam estando nesse caso. Mas se você estiver vivendo assim como Elias estava, num momento tão difícil, assim como Deus entrou na vida de Elias
Ele também vai entrar na sua vida. Ele vai te tirar desse momento difícil. Ele vai trazer paz para o seu coração. Porque o nosso Deus é o Deus que opera milagres. É o Deus que faz milagres acontecer. Creia, porque o mesmo Deus que fortaleceu Elias, Ele também vai te fortalecer. E Ele vai te tirar desse momento tão triste que você está vivendo. E Ele vai trazer alegria para a sua vida. Ele vai mais uma vez trazer um sorriso em seus lábios. E você vai poder contar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Você crê? Você ora comigo? Vamos orar essa noite para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua noite. E principalmente de tudo, para que Ele tire todo desânimo, todo medo, toda angústia, toda depressão, a ansiedade do seu coração, mas que Ele venha trazer ânimo e força para você, para que Ele venha abençoar a sua noite, para que amanhã você acordar, que suas forças estejam renovadas e fortalecidas em Deus, em nome do Senhor Jesus. Você ora comigo? Então feche seus olhos agora nesse momento e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoe agora, Pai, todos que estão vendo esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Pai, Espírito Santo, toca em cada coração agora nesse momento. Corações que estão passando por esse momento difícil, Senhor. Corações que estão angustiados, tristes, abatidos. Pai, pessoas que estão até com pensamentos, Pai, ruins. Mas, meu Deus, assim como se tocou na vida de Elias, que o Senhor repreendeu o mal, que o Senhor fortaleceu, que o Senhor tirou ele daquele desânimo e renovou as forças dele. Assim como se tocou na vida de Elias, também toca na vida de cada pessoa que está vivendo esse momento. Repreenda, Pai, a ansiedade. Cura, meu Pai. Tira as feridas, Pai. Cura as feridas, meu Deus. Repreenda, Pai, todo cansaço, todo desânimo. Toca no psicológico, Pai. Toca na saúde. Renova as forças, meu Deus. Opera um milagre criativo na vida de cada um que está vendo esse vídeo, meu Deus. Para que essa pessoa venha voltar o ânimo. Para que ela venha voltar as forças. Que o Senhor venha trazer ânimo e fortalecimento. Assim como o Senhor fez na vida, Pai, de Elias. Que o Senhor também possa fazer um milagre na vida dessa pessoa. Que ela venha ser curada, liberta. Que ela possa contar um testemunho para glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe essa noite de sono de cada uma delas, para que quando elas forem dormir, que elas venham ter uma noite de sono tranquila e reparadoras, que elas possam se deitar, Pai. E assim como o Senhor abençoava Davi, o Senhor venha abençoar elas também, que elas venham se deitar, e o Senhor venha renovar as forças delas quando elas estiverem dormindo, e que elas venham acordar amanhã renovadas, curadas, abençoadas, pelo poder do Teu nome, Pai. Eu entrego a vida de cada uma das Tuas mãos e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Agora, assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma noite de sono abençoada e reparadora. Confie em Deus. Deus vai renovar sua fé, suas forças e a sua vida será transformada para a glória do nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, manda para todos que você ama, seus familiares, seus amigos, para cada vez mais que você possa se fortalecer em Deus e a sua fé seja renovada em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã.